Graça e paz, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos então para mais um dia do nosso devocional da campanha 40 Dias Santidade ao Senhor. Evanilson aqui falando com vocês. Bom, eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas do orgulho, da presunção, da soberba, da mentira, do julgamento e de tantas outras coisas mais. A nossa reflexão hoje será no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 e do 22 ao 29, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, ou seja, como a vida antiga, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E se revistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade provenientes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o necessitado. Gente, olha que interessante. Primeiro, o apóstolo Paulo está mostrando aqui nessa carta, ele está explicando para a igreja de Éfeso como que é o antes e o depois da vida cristã. O antes, como ele fala aqui dos gentios, é a forma que a gente vivia no mundo, aquilo que a gente fazia a total vontade da carne, fazia tudo aquilo que o mundo nos oferecia. E o depois é depois que a gente aceita Cristo, quando a gente se torna uma nova criatura, quando a gente começa a entender a pessoa de Cristo em nós. Então é uma vida antes e um depois. A gente costuma falar que a vida cristã, ela é um caminho, ela é um trilho, ela é progressiva. E a santidade é a mesma coisa. A santidade, ela é um caminho, ela é progressiva, a gente tem que seguir ela. E foi por isso que talvez alguns no começo podem estranhar que eu fiz referência ao RPV. Quando a gente faz RPV, a gente entende que não é só mais um programa que a gente faz, mas o RPV se torna em nós um estilo de vida, que a todo tempo a gente começa a relembrar daquilo que a gente aprende e a gente decide então ter aquele novo estilo de vida. E a santidade é a mesma coisa. A santidade não pode ser só de um momento, mas é um estilo de vida, é uma decisão que a gente faz, viver de maneira diferente e em santidade. E é por isso que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo nos ensina que nós devemos aperfeiçoar a nossa santidade. Olha aí o caminho de novo, olha o trilho da santidade, o estilo de vida. Então Paulo nos ensina que são dois passos para a gente alcançar essa vida de santidade. O primeiro, ele fala que a gente tem que se despojar do velho homem, ou seja, é como se fosse tirar uma roupa velha. A gente se despoja do velho homem, tira a roupa antiga e aí a gente renova a nossa mente em Cristo. São dois passos: tirar o velho homem e renovar a nossa mente em Cristo. Com relação a isso, Martinho Lutero tem uma frase que é interessante. Ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Você vê como é a realidade de todos os que querem ser santo, matar o velho homem todos os dias? É assim, por isso que a gente às vezes passa por tanta dificuldade para a gente viver uma vida em santidade, porque é uma decisão e ela é progressiva. E o interessante também é que Paulo nos ensina, na verdade, que é um equilíbrio. Eles são dois passos. Eu me despojo do velho homem e também me renovo em Cristo. Por que ele fala isso? Porque se eu viver uma vida só falando não posso isso, não posso aquilo, na intenção de talvez, se fosse possível, querer ser mais santo do que os outros, nós entraríamos num legalismo, num moralismo. E isso não é um cristianismo saudável. Por isso que Paulo fala, olha, são dois passos. Você diz não para a velha natureza. Todos os dias você mata, mas também você renova a sua vida em Cristo Jesus.
Amém? Para fechar, tem uma frase do Dr. David Powlison que diz assim: a santificação tanto lhe custa a vida quanto lhe dá. Porque Cristo tem isso para nós, uma vida, mas uma vida em abundância. Vamos negar a nossa carne e viver uma vida em abundância em Cristo, em santidade. Amém? Então agora eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, por essa reflexão e esse entendimento que o Senhor nos trouxe sobre a vida em santidade. E nós queremos pedir a ajuda, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que a gente possa, Deus, progredir sempre nessa vida em santificação ao Senhor, buscando sempre esse trilho, Deus, da vida cristã, de matar o velho homem, Deus, e renovar a nossa mente em Ti, Jesus, para que no Senhor nós possamos crescer, nos santificar e dar frutos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.